Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana tem mais anos de mundo do que de Portugal. Viveu cerca de 40 anos no Oriente, 16 no continente africano e, com indas e vindas, viveu 17 em Portugal. Já foi aos fundos dos mares, já foi ao fundo da Terra, ao Círculo Polar Ártico, ao todo já andou por 90 países. É um apaixonado pela presença portuguesa no mundo, sobre a qual escreveu vários livros, um deles sobre o lado mais lúdico da história do Oriente português. Somos uns brincalhões, isso eu aprendi. Este homem já fez de tudo e se alguém fizer metade do que ele já fez, já é bem bom. Cândido Azevedo, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. É a sua estreia na rádio ou não? Não, já tinha feito rádio, não já? Fiz em Santarém, Sim. Quando estava no desporto, fazia o Fórum de Desporto e quando estava à frente da parte cultural da Fundação Rui Cunha em Macau, também criei um que era pelas Malhas do Império, era um programa da rádio. Também. Muito bem. É um apaixonado pelo Império Português, não é? Eu sou filho do Império. Pois. Nasceu em Damão, não foi? Nasci em Damão, vivi em Cidade Nagaraveli, portuguesa na Índia. vivi em Nagaraveli, vivi em Goa, vivi em Moçambique, portanto, fui percorrendo esse mundo. Muito bem. E a presença de Portugal no mundo é, ou foi, ou ainda é, uma das razões pelas quais viaja, é isso? Exatamente. Não tenho o hábito de viajar para fazer praia. Não? Eu viajo... Não o apanham de papo para o ar, isso não? Não, porque eu, quando criança, habituei-me às águas bem quentes, né? A mergulhar num mar bem quente. Aqui em Portugal não tenho esse mar e morei a 200 metros da praia. Sim. A água é fria para mim. Portanto, viajo para realmente aquele gosto que o professor Luís Tomás conseguiu incutir em mim na Faculdade de Letras em Lisboa, faz com que eu viaje à procura dos ossos daquele nosso antigo império. É um saudosista do Império, Cândido? Sou um saudosista das coisas que nós fizemos pelo Império, coisas dessas enquadradas no determinismo da história, na mentalidade da época, etc. Nós não fomos nem melhores nem piores que os outros. Pois, à luz dos valores de hoje, fomos uns tipos beras, mas na altura... É isso que está a dizer? Nem tanto. Porque eu sou bem recebido em todo o lado. Sim. Mas em todo o lado sou extremamente bem recebido. E repara que eu, quando vou a algum lado, eu marco com as universidades e com os historiadores locais a nossa reunião para que eu possa aprender mais alguma coisa. Ok. E isso vem a propósito de... Souberam que eu ia a Dadra e há um professor da Universidade de Bombaim que veio a Dadra para que eu lhe explicasse a ele como é que era o Dadra no tempo dos portugueses, porque eu, embora criança com 8 anos, conheci Dadra e depois acompanhei a ocupação de Dadra. Ok. O que é Dadra? Tem que me explicar. Ora bem, Dadra é... Eu sou um filho do pós-25 de Abril, eu não sei essas coisas. Ora bem, Dadra e Nagaraveli foram os territórios que o reino Maratha doou aos portugueses em compensação por nos ter afundado um navio que se chamava Santana. Então o valor comercial do navio deram-nos em árvores de teca. Porque Damão tinha um estaleiro onde aquele navio que esteve na Expo, o Fernando e Glória, foi construído. Construiu-se naus em Damão. Ora, a madeira de teca vinha pelo rio da Manganga e então, dessas 72 aldeias, uma era Dadra, que tinha 5 aldeias, e a outra era Nagaraveli, que tinha 60 e tal. E pronto. Os patéis, que eram os guardas florestais e os guardas das aldeias, tinham que prestar um juramento a Portugal, que é do juramento mais terrífico que eu conheço. Então... E que os nossos ministros deviam fazer em Portugal. Ai caramba, o que é? Eles pegavam num bocado de palha, que a palha simboliza muito para o indiano, pegava num pouco... Simboliza o quê? A palha, sim. Portanto, a palha simboliza o comer, simboliza... com a palha eles fazem tudo, não é? Fazem casas, tetos, telhados, fazem tudo isso. E simboliza o alimento da vaca, que é sagrada, não é? Ok. Bom, portanto... Então como é que o ministro toma posse? O ministro não, os guardas. Os guardas, os polícias, seguram um bocado dessa palha e juram por um Deus, que é Purmocherus, que zelarão e cumprirão à risca as suas obrigações e deveres. Que se assim não fizer, que ele morra de imediato,
que morra a sua mulher, que morram os seus filhos, que morra o seu gado e que a sua casa seja destruída. Se nós tivéssemos este juramento em Portugal, eu garanto que não havia tanta corrupção. Caramba, não diga isso. Isso é terrífico. Foi isso que eu disse, que era um juramento terrífico. É verdade. Olhe, já fez tanta coisa na vida, já vamos ter a oportunidade de traçar aqui o seu percurso mais pessoal, mas já foi a cerca de 90 países, maioritariamente em busca... Eu contei até 90. Até 90, acho sim. que já passou um passou. ou outro. Andou, enfim, por tantos sítios, já foi ao Camboja ver o legado do Khmer Vermelho, legado também horrível, não é? De barbárie. E o Museu da Tortura. O Museu da Tortura. Mas também fui ver Angkor, que é uma das maravilhas do mundo. É espetacular, não é? Exatamente. Como é que é possível, não é? Ainda há pouco estávamos a falar disso antes de começarmos a gravar. O engenho humano, não é? A capacidade de produzir coisas magnânimes, não é? À custa de muitas mortes, não é? Claro, muito sofrimento humano. De quando em vez surgem pessoas excepcionais e que conseguem materializar essas coisas. Como é possível as pirâmides do Egito, não é? É verdade. Aquilo ao milímetro, não é? Aquelas inclinações, aquelas pedras talhadas ao milímetro. Ou quem diz no México. Enfim, todas essas maravilhas que eu felizmente já tive a possibilidade de percorrer. Mas pronto, é o que temos. Eu dizia na introdução do programa que já foi... ao fundo do mar, já foi... Não foi bem ao fundo. Então, diga. Porque a fossa de Mindanao tem quase 10 km de profundidade. Mas eu como sou um mergulhador, sim, não é? Desci quase até aos 20 e tal metros, mas depois acho que aí comecei a assustar a ver uns peixes esquisitos. e achei que era melhor mergulhar à superfície. Mas tenho o curso de mergulho. Aliás, mergulhador de profundidade é o meu filho. Ok, muito bem. Também já foi ao fundo da terra? Como é que é? Entrou numa numa mina? Nas minas de ouro, em Braamfontein. Onde é que é? Na África do Sul. Portanto, a mina hoje já tem 10 km de profundidade. O que é que foram fazer? Vão descarnar das rochas o ouro, não é? As pedras que depois filtram o ouro e depois os resíduos são feitos montanhas fora, e acho que foi aí que o nosso amigo bastante famoso, que tinha aí um museu enorme, que agora já não tem, foi buscar os pós de ouro, não é? Ok. Mas o que é que o Cândido foi lá fazer? Eu quando havia o Apartheid, fui convidado como técnico do desporto para falar para os sul-africanos sobre um programa que eu tinha em Santarém, que eu era o diretor dos desportos em Santarém, que era desporto e recreação em regiões do interior. E a África do Sul assistiu a uma conferência que eu dei na Suíça, estavam lá o diretor da África, convidaram-me então, com férias pagas e tudo, para ir fazer o mesmo Como havia o Apartheid, eram poucos os europeus que lá iam, então eles criaram um programa especial para os representantes dos países da Europa que furaram. Nós não furamos, tiramos foi férias e fomos em período de férias. Okay. Foi assim que o meu diretor-geral me autorizou. E então deram um programa turístico para nós, onde meti a ver as maravilhas da África do Sul. E algumas onde exigiam coragem, que era descer no elevador onde os mineiros descem para aqueles quilómetros por aí abaixo. E viu ouro? Vi a broca descarnar o ouro. Tive que andar de gatas no meio de um túnel até ver a broca descarnar o ouro. Mas é engraçado é que dos 11 que éramos, só um é que teve coragem para isso. Fui eu. Mas era jovem, não é? Era e é. Então não é? Então, mas viu ouro, vê-se assim ouro nas paredes? Não. Vê-se assim umas coisas que brilham um bocadito e tal, mas está misturado no meio da pedra. Uns reflexinhos, não é? Pois. Muito bem. Também andou a passear, entre aspas, pelo Círculo Polar Ártico, foi puxado por cães. Explique-me lá essa história. Ora bem, essa história porque é engraçado, não, porque eu acabei por esquecer-me do passaporte no fato rigoroso daquele inverno, e então regressei a Macau via Hong Kong, na companhia aérea da Tailândia, sem passaporte. Então era recebido pelos polícias em todos os aeroportos onde chegava, para ser canalizado para outro, porque já não era possível voltar ao norte para vestir. Mas fui com um amigo meu, fomos para uma cidade que é Gilead, coisa assim, na Suécia, bem no norte, fica mesmo no Círculo Polar Ártico.
Portanto, eles têm excursões turísticas e é assim que eu faço. Meti-me numa excursão, ensinaram-nos a conduzir um tornó puxado a cães e eu lá fui, com o meu colega sentado e eu como condutor. Lá fizemos... Quantos dias? Não, aquilo foi um dia só. Um dia, foi, okay. Mas foi um dia em cheio. De muitos dias foi na Mongólia. Então a cavalo não foi aí? Fui fazer o percurso do padre Luís Gonçalves, que fez aquele percurso em 1585, se não estou em erro, e ele, depois de sair de Agra, passar os Himalaias, passar o deserto de Gobi, entra na Mongólia e sai junto à zona de Pequim. E então os mongóis oferecem um turismo a cavalo, 3 dias, 2 noites, em que nós andamos a cavalo por onde este jesuíta andou. Bom, eu, que nunca fui de andar muito a cavalo, brincava às vezes na Feira Nacional da Agricultura. Olha, quando eu cada vez desmontava era uma dor nas bochechas do traseiro, pois. Porque estava tudo em sangue. Portanto, a calça colava à parte ensanguentada. Pois. Mas pronto. Não tem nada de poético andar a cavalo, não é? Sobretudo para quem cresce a andar de automóvel. Mas conte-me lá essa experiência de andar 3 dias a cavalo. 3 dias, não foi? Sim, e mais, a comer a alimentação era toda à base de carneiro. Bom, diga-se bom, carneiro assado, que eu vi-os a assar, e à base de queijos. Ok. E de queijos. Portanto, o doce era de queijo, a bebida era feita com leite de não sei o quê. Portanto, mas faz-se bem. Tirando aquela parte ensanguentada, correu bem, adorei. Sofrer faz parte da viagem, não é? Para ver o que é que os nossos portugueses do século XVII, XVIII, para irem cristianizar para aqueles interiores, não é? Como o padre António... não me recordo, António Andrade, que sim. Subiu 6.000 metros, portanto, nos Himalaias, para fazer aquela igreja de Nossa Senhora de Conceição e cristianizar aquele povo. Está lá essa igreja ainda? Não, essa igreja foi destruída. E isto 200 anos antes dos ingleses chegarem lá. Portanto, 200 anos antes. Os ingleses dizem que eles foram os primeiros a trepar os Himalaias, mas não foram. Foi um português, o padre António Andrade, em 1626. Agora, daí que eu também quisesse experimentar a sensação de estar a 5.000 metros e tal. E não subi mais porque me faltou o ar. Apesar deles darem-nos umas botijas de oxigênio. Para respirar e tudo. Portanto, eu fiz isso numa zona, na província chinesa de Liuyang, que apanha uma parte dos Himalaias, e que os chineses, depois daquele filme sobre o Shangri-La, não é? Eles criaram lá uma cidade turística, portanto se chama Shangri-La, e a última etapa é montada num iaque, aqueles bois. Sim. Pronto, foi interessante, foi diferente. Do qual também fazem estas experiências leite diferentes. Do qual também fazem um queijo, não é? Talvez. Sim, ou bebem assim uma espécie de um leite desnatado, mas não é? Aí não. Não se mete nisso. Aí já a Coca-Cola, a China tem Coca-Cola por tudo quanto é canto. Também viveu na China, não foi? 7 anos, em 7 Pequim. anos. Fui Deu professor aulas na Universidade de Pequim. Professor de História? Não, eu dava português ao primeiro ano e dava... Primeiro ano da faculdade. Primeiro ano da faculdade dos estudantes chineses que se inscreviam para o curso em língua portuguesa. Ok. Então, ensinava-lhes português no primeiro ano e corrigia as teses dos alunos do 4º ano, dos finalistas. Portanto, era o orientador das teses deles. Mas... quando o Macau mandou o meu currículo para a Universidade de Pequim, eles deram conta que em Macau eu ensinava História e Cultura da China. E ficaram assim um bocado surpreendidos. E disseram-me, você ensina História da China, então vai ensinar aqui aos sábados de manhã 2 horas. Aos seus alunos, em português, e aos alunos em espanhol. E, portanto, fiz essa experiência 1 ano, os alunos adoraram, porque o reitor tinha uma grande abertura, tinha feito o doutoramento na Europa, e os professores de História da China ainda seguem um pouco o catecismo do outro. Não é? E, portanto, por exemplo, omitem que a China foi governada 200 anos pela dinastia Yuan, que são mongóis. Ok.
Não dizem aos alunos, dinastia Yuan, escondem estas partes mais. Dizem que o Japão invadiu a China 2 vezes, mas não dizem que no século XVII ou XVIII a China invadiu o Japão 3 vezes. Está a ver? Olha, os meus alunos gostaram, e eu tenho um livro escrito por eles a agradecerem-me de consigo aprender a história do meu país. Muito bem, isso é fantástico. Olha, Cândido, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte, temos muito mais para falar na segunda, mas para já vamos abrir o álbum de viagem. Cândido Carmo Azevedo, guarda em casa algum objeto que tenha trazido das suas viagens e que seja especial? Eu já não guardo em minha casa, guardo num depósito que a Junta de Freguesia de Pernes, em Santarém, em Santarém está a fazer para fazer o futuro museu. O museu vai se chamar a Galeria do Oriente ou Museu Dom Francisco de Almeida, foi o primeiro vice-rei da Índia, porque ele, Dom Francisco de Almeida, foi para Pernes com 2, 3 anos e lá é que se fez homem até ser chamado à corte. Okay. Este Dom Francisco de Almeida vai ter todas as minhas peças que eu recolhi por esse Oriente todo português, que são cerca de 2.000. 2.000 peças? E pá, tinha uma grande garagem para guardar isso tudo. Portanto, há muitas peças. Que peças é que doou à Junta de Freguesia de Pernes? Desde móveis, cachimbos de ópio, louças, porcelanas, sei lá, vestuário de cada uma daquelas regiões, relógios daquelas regiões todas, sei lá, tanta coisa que... pedras trabalhadas, pedras preciosas trabalhadas, pedras como verdite, como topázio, como essas peças assim. As pedras de Soushan, que é outro tipo de pedra que leva-se 1 ano a moldar não, como é que se diz? A esculpir 1 ano. O artista tem que ter a pedra à sua frente durante vários meses a imaginar as manchas da pedra para ver que tipo de vai recortar ali. Então vai criar uma paisagem onde a mancha mais escura é a copa das árvores, a mancha mais clara é a saia de uma mulher chinesa, etc. Portanto, esse modus operandi, isso é completamente incompatível com a Europa, não é? Sim, nós não temos essa paciência de chinês, pois não? Não temos, não. E atenção, uma pedra daquelas leva 1 ano a ser feita. Pois, isso é incompatível com os nossos... E o recorte de papel é outra coisa. Mas esperem pelo museu, porque vão ficar admirados com as peças que lá vão Quando estar. É que abre? Em princípio está previsto para novembro do ano que vem. Boa. Em Pernes. Em Pernes. Freguesia é Concelho de Santarém. Concelho de Santarém, Freguesia de Pernes. Muito bem. Fica o convite feito pelo nosso viajante desta semana, Cândido do Carmo Azevedo. Fazemos aqui uma curta pausa. Regressamos já a seguir à boleia de um objeto que levou o Cândido à prisão. À prisão. Até já. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, estamos à conversa com Cândido do Carmo Azevedo. O Cândido já viveu 40 anos no Oriente, 15 em África, não vive há 16, vive há 5, não é? Em Portugal. Vive há 5 anos em Portugal, não é, Cândido? Não, seguidos. Não, tenho primeiro 12 anos. Sim. Quando venho da África, 12 anos. Depois sou mandado para Macau. Depois tenho 1 ano em que concorri para a Câmara de Almeirim, portanto foi o meu ano sabático. Ok. E então depois regressei para Macau.
Agora, por causa de uns problemas na família, regressei há 3 anos. Há 3 anos, muito bem. Tem muito mais anos de mundo do que tem de Portugal, isso é espetacular. É um cidadão do mundo apaixonado pelo Império Português e pela marca que os portugueses deixaram por esse mundo fora. As boas marcas, porque também há as más, não há? E já falei 8 línguas. 8 línguas! Portanto, falo as línguas escolares, não é? Sim. Português, francês e inglês. Tive alemão no meu 3º ciclo do liceu. Ok. Depois, quando era criança, em Damão falava o guzarate com as outras crianças. Damão, onde nasceu? Onde nasci. Depois mudei-me para Goa, onde fiz a 3ª e a 4ª classe da escola primária. Ali já falava o concanim. Depois... Então, espera lá, diga lá bom dia em todas as 8 línguas que conhece. Vamos lá, português. Não, eu não sei dizer bom dia, mas agora já não sei. Mas como está? Como está? Portanto, Boroaçá. Isso é? É guzarate. Estás bem? Boroaçá. Portanto, falo mandarim. Sim. Portanto, Ni hao. Ni hao. Ni da shanti hao ma. Isso é fantástico. Na língua também se... Mas atenção, que Sim. eu já me esqueci, né? Não se pratica. Pois. O guzarate e o concanim já foi. E falava o landim, de Moçambique, 16 anos. Né? Landim. Landim, que é a língua dos locais da zona sul de Moçambique. Uau, isso é incrível. Isso é quando era jovem, agora a cabeça já não dá para decorar. Dá, então não dá. Dá. Todas. Também nas línguas por esse mundo de fora se vê... Também se vê vestígios do português, não é? Pois, bastante. Porque há sítios remotos aí nessa Ásia onde há Pereiras e Gonçalves, não é? Perdidos no meio da selva, não é? No Sri Lanka, exatamente. Sri Lanka. Mas olha, em Tidor, numa fortaleza portuguesa... Onde? Em Tidor, hoje é a Indonésia, né? Mas era aquelas ilhas Molucas, que criou tanto problema entre Portugal e Espanha, que depois do acordo das Tordesilhas... Né? Vi um grupo de miúdas a brincar na fortaleza e uma dizia para, e outra dizia roda, gira. E eu fiquei, que é isto? Isto não é inglês, o que é que vocês estão a falar? Então, são palavras da nossa língua. Mas o para e o gira são palavras portuguesas. Nós temos algumas palavras portuguesas nas nossas brincadeiras, nas nossas coisas, portanto... Pronto, e lá está o para e o gira, não é? Incrível. E outros, por exemplo, e tantas outras coisas, não é? Em Oman, dei um passeio de barco, porque os portugueses também velejavam, às vezes, naquelas águas pouco profundas, nos dous, que são os barcos. Aliás, no museu vai ter uma vitrine só com os barcos do Oriente que os portugueses usaram. Ok, no tal museu em Pernas. Em Pernas. Afinal, todos os termos da marinharia são palavras portuguesas. Deles. Calafate, coberta, cavilha, roda. Portanto, palavras portuguesas. Quer dizer, e encontro isso em todo o lado. E disse-me uma coisa que fantástica, já aprendi muito consigo. Uma delas foi que na Ásia só há 2 países que utilizam o alfabeto latino, ou a escrita latina. Ou seja, que não tem alfabeto local. Ok, sim. Que é o Vietnã, que tem uma sonorização diferente, ou seja, nós temos o acento circunflexo, o til e tudo. Eles têm mais acentos do que nós, que é por causa do tom. Mas usam o A, o B, o C, o D... Utilizam o A, B, C, o D, por causa de nós. Por nossa causa. Nós portugueses. Os jesuítas. Sim. Os nossos jesuítas educavam os filhos da fidalguia vietnamita. Sim. E outra é nas Filipinas, por causa dos espanhóis. Pois. Portanto, isto aliás, em filipino é como está cá. Como está? Como está cá? Como está cá? Isto parece quase um crioulo cabo-verdiano, não é? Como está cá? Não sei falar crioulo, mas parece que tem assim uma certa sonoridade. Isso é engraçado. Portanto, quando se diz que isto anda tudo ligado, anda mesmo tudo ligado, não é? Não, repare, nós tivemos o maior império do mundo e o mais duradouro da história dos impérios. Não é? É verdade. Nós tivemos territórios que chegaram até o século XX, né? E tivemos cidades fantásticas. Né? Bassaim, que hoje é só destroços. Os ingleses também tem que dizer onde é que é. Bassaim é na Índia. Na Índia. Portanto, a Índia, nós tivemos uma série de cidades no norte da Índia, da qual fazia parte Diu, Damão, Dadra, Nagar Haveli, Bassaim, Verna, Colabo, Bombaim e Shaul. Ora bem, portanto, isto fazia a nossa província do norte na Índia. Né? Depois tínhamos Goa. Ok. Ora, acontece que Bassaim é uma cidade monumental. É pena hoje ser em ruínas, mas foi das cidades mais ricas dos territórios portugueses.
Quando diz isso, permita-me aqui a ousadia de lhe perguntar. Sim. Não há um certo endeusamento? Da nossa história. Sim. Ou seja, já chega àqueles que falam mal dela, não é? Portanto, Eu não estou a perguntar isso, eu não estou a ir por aí. Não, estou a dizer aquilo que eu ouço, não é? Sim. E, portanto, e já chega, eu sou professor universitário, eu fui, eu tive alunos que, quando eu dizia que tinha nascido em Damão, não sabiam o que era Damão. E eu perguntava se sabiam o que era Goa, Damão e Dio. Não sabiam. Ou seja, penso que já nem ensinam que nós tivemos o Estado da Índia e que se calhar já nem ensinam que o Vasco da Gama é o primeiro europeu que vai chegar à Índia pela via marítima. Eu acho que isso ainda ensinam. Eu não sei. Já não, ensinam. Eu tenho um filho dessa. Sim? Sim, ensinam. Caramba! Oxalá que sim. Enfim, mas portanto... apesar de todo o facilitismo que existe, ensinam. Ensinam, ainda e nunca bem. houve tanta informação como hoje, não é? Se calhar andamos a prestar atenção a coisas... Não, mas isso eu acompanhei pelos meus filhos. A história já não é bem dada como eu a estudei e como muitos outros estudaram. Também é verdade que eu já fiz o meu curso de História e tive excelentes professores da ala esquerda, professor como o Tengarrinha, como o Borges de Bacedo, etc. Que foram professores que me ensinaram sobre a expansão portuguesa. Não é? E eram honestos naquilo que ensinavam. E nenhum deles falou do nosso império, digamos, com palavras desagradáveis. Okay? Eles situavam-se no determinismo da história e situavam-se na mentalidade da época. Nós não fomos nem melhores nem piores que os outros. Nós fomos escravos dos árabes 800 anos. Ninguém se lembra hoje de dizer isso. Não? É verdade que eles trouxeram coisas muito importantes para nós. E boas. Como nesse Oriente, nós levamos coisas boas. Nós fomos quem ensinamos aos chineses o hospital moderno. Os chineses não tinham hospitais. Foram os nossos padres jesuítas que logo em 1610 ou 611, o Ricci e mais os tantos, que ensinaram, saíram de Macau e ensinaram o que era construir um hospital com ar moderno. Tivemos no Japão, em Nagasaki, em vários sítios. Afonso de Albuquerque cria a primeira Santa Casa da Misericórdia logo em 1512. Para recolher quem? Inicialmente previa-se só as famílias dos militares que ficavam por lá velhos e abandonados. Mas depois começamos a receber agentes locais. Pois. Há excelentes trabalhos sobre isso. E é uma pena que os brasileiros têm melhores teses de doutoramento e de mestrado sobre a história da expansão portuguesa do que muitos em Portugal. Tem a distância, não é? Se calhar isso ajuda. Mas olha, eu não queria levar a conversa para aqui, mas que tenho que fazer esta pergunta. Sendo viajante e sendo um apaixonado pelo Império, pelo Império Português, é adepto do termo descobrimentos? Isto é polémico. É polémico. O que eu fui abrir aqui hoje. Não. É no sentido de, pela via marítima, descobrimos o caminho. Sim. Ok. Isso nunca ninguém tinha feito. Isso ninguém tinha feito. Ok. Não, porque, agora, ir descobrir novas terras é que não, porque já lá havia gente. Sim, pois. Já havia gente. Não havia europeus. Havia um que tinha passado por lá, não é? Que foi o nosso veneziano, Marco Polo. Marco Polo tinha passado pelo Oriente, por ali sim, no seu regresso veio de barco, por aí abaixo. Já tinha estado um chinês, que é o Tsang Ke, o almirante da dinastia Ming, o famoso almirante. Mas assim, europeus, nós fomos os primeiros a chegar lá. Lá? À Índia. À Índia. Pelo barco. Okay. Descobrimos o caminho. Ou seja, vimos como é que se dava a volta ao Cabo de Boa Esperança, não é? Que não era Cabo da Boa Esperança, mas depois passou a ser, e chegava à Índia. Muito bem. Aliás, hoje na Tanzânia está um monumento enorme que se chama Torre Vasco da Gama, que os barcos avistavam ao longe para virar à direita. Eles quando viam, avistavam aquela torre na costa, viravam à direita e já sabiam que iam ter a Coxim. Ok. Não sei se é na Tanzânia, acho que é em Melinde. Portanto... Muito bem. Fizemos uma promessa aos nossos ouvintes, que era contar a história que envolvia um objeto e que o levou à prisão.
O que é que o meu amigo andou a fazer? Meteu-se... Não, eu tenho o hábito de... Vou-lhe perguntar diretamente. Roubou, foi? Não roubou. Paguei caro. Pagou caro. Paguei caro. Paguei quase uns $100 americanos em 84, no Vietnã. Fui lá ver uma feitoria portuguesa que era FIFO, onde a gente espalhou o alfabeto latino. Uhum. Como é que se diz? FIFO. FIFO. Hoje é Oihan. Oihan. Hoje é Oihan. E, portanto, éramos obrigados... Isto foi em 84, no ano em que o Vietnã abriu ao mundo, depois da Guerra do Vietnã. Então, com uma maratona internacional, eu de Macau, ligado aos desportos, acompanhei a equipa de maratona, depois fui passear, entrei numa casa de antiguidades, comprei um cachimbo em pedra trabalhado, lindo, que vai estar no tal museu de Pernas. Santarém. E ali, quando leva aquilo bem embrulhado na mala, eles abriam a mala, viam, revistavam tudo. Então veio uma coisa embrulhada, começam a desembrulhar, e assim que vem aquele cachimbo, puxa de um apito e 4 homens armados de Kalashnikov e com baioneta começam-me a empurrar para um quarto que era uma prisão. E fiquei ali fechado 4 horas, porque nós tínhamos que ir 4 horas antes do avião levantar, e estava a ver que perdi o avião. O meu companheiro, que era o José Esteves, estava já assustadíssimo, que eu nunca mais chegava. Aparece um homem de fato, gravata, todo aflito, cansado, a dizer sorry, fake. Ele só sabia dizer desculpa, é falso. O quê? A loja de antiguidades tinha-me vendido uma cópia, uma réplica do verdadeiro cachimbo que está no museu. E como a réplica é tão exata e tem a assinatura do artista e tudo... Era uma cópia, era falsa. Pois, eles achavam, olha, este vai fugir daqui com arte. Essa prisão foi no Vietnã, porque tem outra no Sri Lanka, mas isso... Então conte lá. Não sei o tempo, mas... Okay. Tem um minuto para contar. É fácil. Eu estou em Colombo, estou num hotel, apanho um autocarro, apressa de ir para Batticaloa, que é uma cidade que foi portuguesa, onde hoje ainda se dança cafrinha e canta-se em português. Quando sai de Batticaloa em direção a Tricomali, que é outra cidade portuguesa, a polícia manda, num período em que havia conflitos entre os tamils e os singaleses, portanto, a polícia manda parar o autocarro, o único branco lá sou eu, você, o que é que faz aqui? Não é traficante de armas? Qual que é? Sou historiador, eu não sei o que é. Então saio, o passaporte, não tínhamos esquecido no hotel, no outro casaco. Já percebi que é um esquecido. Eu sou um bocado, Porque já é a segunda história que me conta de passaporte esquecido. Ouça, então já vim com a minha mulher a Lisboa e regressei a Santarém e tínhamos esquecido dela nos armazéns de Chiado. Bom, só dei conta em Vila Franca, tive de voltar para trás. Portanto, olha, isto são aventuras nestas viagens. Faz parte da vida. Então, mas conte lá do Sri Lanka. Do Sri Lanka. Não acabou. Portanto, fui o posto lá no meio da selva. Sim. Até mandarem um fax para o hotel, o hotel tira a fotocópia, eles tinham que se deslocar 30 km e tal. Então caiu a noite, abriram a cela e disseram, olha, pode dormir à vontade, a gente nem fecha a porta. E o homem tinha um apelido Gonçalves, ainda por cima, o senhor o homem do Sri Lanka, não é? Porque tem muitos apelidos portugueses. É verdade. Sim. Nós estivemos lá 150 anos, portanto, e pronto, eu saí da cela quando tinha que ficar fora para apanhar um bocado de ar, depois recolhia na cela, até que no dia seguinte, lá pelas 11 horas, já estava tudo resolvido, deixaram-me ir embora. Foi um preço de luxo, portanto, de cela aberta, espetacular, assim mesmo é que é. Olha, Cândido, já viajou muito, à boleia da presença portuguesa por aí, escreveu um livro, aliás, escreveu vários livros, um deles é Pelas Malhas do Antigo Império, Heróis e Vilões, Coragem, Diversidade, Pecados e Traições. Sem ser uma história glorificadora da presença portuguesa pelo mundo, qual é a história assim mais inusitada, ou o facto mais inusitado da expansão marítima? Uma que entusiasma muito o pessoal do Bangladesh é um território que nós tivemos que se chama Hooghly, no Golfo de Bengala. Aliás, Hooghly. Então, Hooghly, os nossos comerciantes... Já lá foi? Já fui. Os nossos comerciantes... Então, mas espera, antes de contar a história, o que é que se vê lá hoje? Hoje vê-se uma basílica enorme,
uma igreja, muitos cristãos, e depois um bocadinho mais ao lado está a cidade de Calcutá. Aliás, disse-me o historiador local que Calcutá vai surgir da gênese do Hugli. Hugli, ok. Portanto, antiga cidade portuguesa. O Hugli é permitido pelo grão-mogol Shah Jahan I, ou terceiro, que deixam os padres fazerem a igreja, deixam etc. Portanto, eles ficam, até que vai para lá um casal, em que é um Costa, que leva a mulher, casou com a escrava indiana, e vão para lá, para a altura, e vai não é? ter uma filha muito bonita, que se chama Juliana Costa Dias. Esta Juliana aprende com o pai tinha uma profissão tipo médico. A Juliana, aos 17, 18 anos, começa a dar nas vistas em Hugli. Entretanto, já havia um outro grão-mogol que não gostava dos cristãos, mandou arrasar Hugli. A guarnição militar portuguesa sobreviveu, é levada para Nova Delhi, são mortos debaixo das patas dos elefantes. O António Costa vai como escravo, preso. O António Costa? O Costa. O tal Dias Costa. Dias Costa. Vai, porque tinham uns conhecimentos de medicina, começa a tratar lá. A filha vai aprender medicina com ele. A filha, aos 18, 19 anos, era um pedaço de mulher, desculpa-me a expressão, como se dizia naquela altura, e o grão-mogol quer-a na corte. Portanto, ela vai para a corte, vai tratar do harém do grão-mogol, que tem 1000 mulheres lá dentro. O nosso Dom João V, ao saber que havia uma mulher portuguesa que vivia na corte, vai fazer dela embaixatriz de Portugal na corte do grão-mogol. Esta Juliana, portanto, há muitos livros, portanto, o nome dela localmente conhecido é Juliana Namá ou Bibi Julema. Essas são as duas. O grão-mogol não a obrigou a mudar-se de religião, continua cristã, vai fazer conventos, vai fazer igrejas, porque ela recebia um bom legado financeiro. E então vai fazer a Casa dos Pobres e faz um papel que os historiadores do Bangladesh ainda hoje, e da Índia, ainda hoje estudam a figura desta mulher. Juliana. Incrível. Dias Costa. E está lá contada essa história? Está em livros escritos em hindi. Incrível. Cândido, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos? Vamos embora. Então vou pedir-lhe para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Na minha mala vai sempre... Eu tenho uma lista das coisas que levo sempre. Mas olha, há 2 coisas que eu tenho que levar sempre. São os meus comprimidos para a diabetes, que já passei mal, Okay. porque não encontrei, esgotei. Sim. Portanto, e um livro. Portanto, para ler nos períodos mortos. Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Isso foram tantas. Olha, essa do Sri Lanka é uma delas. A do cachimbo foi no Vietnã. No Sri Lanka. Muito bem. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Olha, o visto mais difícil de obter, e dos 7 anos que estive em Pequim, tentei ir em grupos de excursões chinesas à Coreia do Norte, nunca me deram o visto. Mas eu sou malandro, fui à Coreia do Sul, fui à fronteira Panmunjom e consegui pôr um pé na Coreia do Norte. De lá de lá. Claro que as sentinelas não deixaram, mas era um grupo de turistas, fotografia para aqui, pretexto para lá. Eu consegui meter pelo menos na terra de ninguém. Boa. Mas há outro... Qual foi a outra pergunta que me perguntou? Era o carimbo de passaporte mais difícil de obter. Foi o da Coreia do Norte, não é? Norte. E uma outra em Moçambique, quando vim de carro. Quiseram que eu adiantasse algum fundo de maneio e criaram um pretexto. O autocarro que me trazia da África do Sul para Moçambique esteve ali parado 2 horas porque eu não havia maneira de sair. Até que comecei a fazer um alarido terrível e veio lá um chefe qualquer e que... Portanto, eles diziam que o meu visto para entrar em Moçambique era de 17 a 17. Eu estava a entrar em 19. Portanto, que tinha que ter entrado 2 dias antes a 17. Portanto, desculpas de mau pagador. Era o imposto do atraso. Olha, a recordação de viagem mais cara, qual foi? Mais cara no sentido de custo? Sim. Eu sei lá.
Muitas destas foram em serviço oficial, que depois eu ficava em férias. Ok. Mas mais cara, se lá foi uma volta ao mundo que eu dei, parti de Macau, parei uma semana no Havaí, uma semana no Japão, uma semana ali, dei a volta ao mundo com a mulher e os filhos. Boa. Até a Disneylandia, etc. Isso ficou muito caro. Mas vale a pena, não vale? Valeu, então... Aliás, já dinheiro bem gasto em viagens, não é? E dei tudo o que os meus filhos precisavam de ver naquela altura, né? Disneylandia, os estúdios da Universal, etc. A refeição mais estranha, qual foi, Cândido? Olha, foi ter escolhido um peixe com um parceiro meu e o homem que segurou o peixe matou o peixe no chão com uma grande pancada do peixe no chão. E eu perguntei se era assim mesmo. Era assim mesmo. O peixe vinha vivo, eu tinha aprovado, tinha que ser morto à minha frente e vá para ali. Mas na China já comi toda a espécie de coisas que não vos vou dizer aqui. Gostava de viajar com? Com quem é que eu gostava de viajar? Eu costumo viajar sozinho, em princípio, porque eu faço sempre aventuras doidas, não é? Portanto, não... Mas, sei lá... Olha, um dia levar os meus 2 filhos, os 3... darem uma volta de aventura para eles verem por onde é que o pai andou estes anos todos. Boa, muito bem. Olha, ficou aqui um assunto para falar. Diga. Os portugueses são muito dados à brincadeira, não há? Também escreveu um livro sobre o lúdico na história do Oriente português. Isso não foi um livro. Não foi um livro. Isso foi um calhamaço. Foi um calhamaço. 800 páginas. Então resuma lá isso numa frase. Andámos a levar muitos brinquedos para a Índia, para o Oriente. Foi... Não, é um capítulo de brinquedos que nós levamos e que nós recebemos. Por exemplo, em Portugal, no século XVII, havia corridas de frangos. Havia um frangómetro. Havia em Torres Novas, quando foram as bodas das núpcias de uma princesa portuguesa, correram-se frangos. Isso vinha de onde? Isto vem de Tidor. Tidor, Ternate, Macassar, ilhas das Molucas que foram portuguesas. Tem corredores e tudo, e cada dono do frango está com o frango na mão, ao som do apito põe o frango no chão e ao segundo apito larga o frango e começa a correr atrás do frango. O frango corre mais que o dono. Portanto, o primeiro cortar a meta. Mas ainda existe esse frangómetro? Existe, eu assisti a isso em Tidor. Mas cá não há frangómetro? Não. Nas crónicas que eu encontrei em Torres Novas, correram-se frangos no século XVII e XVIII. E depois não se fala mais nisso. Ok, muito bem. Cândido, chegámos ao fim. Que música é que escolheu para fechar a conversa do fim do mundo esta semana? Olha, pela minha idade, porque até sou um pouco romântico, e porque quando eu andava por estas aventuras, por esse mundo fora, pensava sempre na mulher e nos filhos, não é? Ok. Portanto, uma música romântica. Foi então aquela do Whitney Houston, I Will Always Love You. Boa. É um homem romântico, assim mesmo é que é. E é uma música... dedicada às pessoas que me esperavam em casa. Fantástico. Cândido, foi um gosto. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui. Aprendi imenso. Espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. My darling, bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm
what you need. And I will always love you. I will always love I hope life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you